Boa tarde, amigo internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de América e Atlético pelo Campeonato Brasileiro e do massacre que o Cruzeiro levou ontem do Flamengo no Engenhão. Aqui comigo no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carla. Prazer enorme estar aqui novamente para a gente comentar essa rodada boa para Atlético e América e muito infeliz para o Cruzeiro. Aqui também comigo no estúdio, estreando hoje, a editora de política, Carla Crift. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Prazer estar aqui, obrigada. Vamos falar um pouquinho aí dessa confusão que está o campeonato, né? É verdade. Lembrando ao internauta que vocês podem mandar suas mensagens, suas perguntas, basta entrar no portal do Tempo, é o www.tempo.com.br e conversar conosco aqui um pouco. Então, Guilherme, falando um pouco do Atlético, o que você achou da vitória do Atlético por 2-0 diante do Grêmio? Olha, o Atlético teve um bom aproveitamento diante do Grêmio, conseguiu uma excelente vitória, a terceira seguida, fato inédito nesse Campeonato Brasileiro até então, e conseguiu dar mais uma vez alegrias para a torcida. Os 2-0 diante da equipe gaúcha, né, o desencanto aí do Marquinhos Cambalhota, que até então estava sendo crucificado pela imprensa, pelos torcedores, que ficava pouco tempo em campo. Essa vitória foi importante para tirar o Atlético desse risco de rebaixamento que ainda correm América e Cruzeiro. Carla, o Atlético hoje, na tabela a gente vai olhando aqui, tem 39 pontos. A mesma pontuação do Bahia, mas já está 4 pontos do Ceará, que é o primeiro a não ser degolado. Isso. O que você acha? O Atlético ele está numa situação mais tranquila, mas ele ainda corre algum risco. Você acha que o Atlético tem chance de ser rebaixado hoje ainda? Não, acho que não. Acho muito difícil. Acho que, se analisar a curva de desempenho, né, do time, você percebe que ele está numa ascendência agora. E mais do que essa ascendência, há um entusiasmo, né, uma alegria, que eu acho que isso é muito importante no futebol, que, por exemplo, depois a gente vai falar, a gente não percebe isso hoje no time do Cruzeiro. Eu acho que a tendência é crescer. E é interessante que eu acho que o Atlético agora ele começa a ficar numa posição que eu acho que é uma posição correta para ele, justa para ele, né? Eu acho que ele não é uma equipe que nesse campeonato tem condição de estar lá na ponta da tabela, mas também, obviamente, não é uma equipe que mereça o rebaixamento. Eu acho que ele está aí numa posição intermediária. Eu acho que ele ainda caminha um pouquinho para frente na tabela. E acho que termina, assim, dando um chutão assim para frente, acho que termina numa posição que lhe é merecida. E você acha então que o Atlético, depois dessa ascendência, depois dessas 3 vitórias consecutivas, vai conseguir, por exemplo, uma vaga na Copa Sul-Americana? Acho que é possível, acho que ele vai brigar por isso, né? Embora a Copa Sul-Americana seja um torneio muito desprestigiado, efetivamente, mas conseguir a vaga é importante, né? É engraçado que assim, os times entram na Sul-Americana sem dar muita bola, foi o que aconteceu esse ano, não foi? Sim. Sem dar muita bola, mas conseguir a vaga tem um fator talvez até psicológico para o time, que é muito interessante. Eu acho que ele vai batalhar por isso e acho que tem chance de conseguir, eu acho que não está assim tão distante, né? Guilherme, a gente tem uma pergunta aqui dos nossos internautas, é o Paulo Henrique Soares de Curvelo. Ele gostaria de saber se o Atlético precisa fazer algumas dispensas esse ano, nesse plantel que a gente vê hoje em campo, ou se esse time está bom para brigar por alguma coisa ano que vem. A Carla acabou de dizer muito bem aqui que o Atlético ele não é uma equipe para brigar na ponta da tabela, mas também com a ascendência nas últimas rodadas, também não para ser rebaixado. Com certeza, há de se ter mudanças no ano que vem, isso é a diretoria do Atlético, que pode ser a mesma, como não pode, que tem as eleições aí no final do ano, com certeza já deve estar pensando nisso. Existem boas peças no elenco, que foram descobertas aí no decorrer desse Campeonato Brasileiro, como o Carlos César, apesar de ter chegado desprestigiado, o Triguinho também tem feito boas apresentações. Então, acho que o Atlético primeiro precisa se garantir na Série A, garantir a permanência na elite do futebol, para depois começar a falar sobre mudanças para o ano que vem e também as eleições. Vamos caminhar um passo de cada vez para a gente tentar permanecer na Série A, né, o Atlético. Guilherme, você tem alguns dados aí para a gente? Quais são as chances de rebaixamento do Atlético hoje? De acordo com o Alexandre Siqueira, né, o colaborador aqui do Super FC do jornal O Tempo, ele coloca o Atlético com 13% de chances
de cair para a Série B. Ele leva em consideração, além dos próximos adversários do Atlético, o momento do clube. E eu acho que ele tá dentro da expectativa, sim. O Atlético, como a Carla também bem disse, deve permanecer em posições intermediárias e garantir ao menos a vaga na Sul-Americana. Vamos ouvir um pouco o Cuca, que falou ontem sobre aliás, no sábado, após o jogo, na vitória sobre o Grêmio por 2-0. Ali naquele barzinho ali, e a mulher dona do bar tem que aproveitar bastante, né? Que ano que vem não vai ter, né? Já tá cheio, o ônibus passa naquele corredor, então tá criando um fato que se repete aos domingos e que a gente tá pegando o corpo em cima disso, né? O vínculo com o torcedor. E dentro do campo também, a torcida tem entendido os momentos difíceis que a gente passa no jogo, e hoje a gente passou, porque jogou contra uma grande equipe. Tecnicamente o Grêmio é muito bom. Passamos momentos ruins, mas crescemos, oferecemos momentos ruins também ao adversário e fizemos um grande jogo, empurrado, lógico, pela torcida. O Marquinhos jogou 15 minutos comigo lá em Goiânia, eu gostei muito do que eu vi lá. E ontem me reuni com o doutor, falei que precisava do Marquinhos por uma meia hora no máximo, com o Carlinhos, e eles entenderam que mesmo eles não estando na condição ideal para jogar, e eu precisava, porque é uma característica que a gente precisa, eu gosto da característica dele. E para esse tipo de jogo que a gente estava ali, era o ideal, e ele entrou muito bem. Esse tipo de jogo, você não pode tomar o primeiro gol, porque mesmo 2-0, se você tomar um, vai ser um Deus nos acuda. Então, quando a gente saiu com Pierre e com Felipe Souto simultâneos, nós quase tomamos o gol, que o Renan fez uma defesa esplêndida. E naquele momento não precisa já se expor. Você já tem o placar 2-0, o momento é de defender o que se conquistou. Se você tiver a oportunidade de fazer o terceiro, e até acho que a gente teve um pênalti, discutível, né? Faz, senão você administra o 2-0 com um jogador a menos, você não precisa mais marcar pressão. E aí passar as linhas, né? Eles entenderam, fizeram muito bem. O Atlético teve uma situação interessante no jogo, Guilherme e Carla, que ele saiu na frente aos 41 com o André fez um gol após uma falha do Vitor, que eu também não entendo por que ele é convocado sempre, é um goleiro que sempre solta bolas, praticamente deu um passe para o André dentro da área, que arrematou para o gol de forma brilhante. No segundo tempo, o Neto Berola foi expulso, complicou um pouco a situação do Atlético, o Grêmio foi em cima, aí o dedo do Cuca. O Cuca Exatamente. Colocou o Marquinhos Cambalhota, que foi decisivo na hora de cravar o resultado. E Carla, você acha então que o Cuca, ele saiu do Cruzeiro e de repente ele já estava no Atlético? Ele é esse grande treinador que a gente está vendo? Eu acho que o Cuca está numa fase muito boa. Eu acho que ele conseguiu animar o time, criar aquele espírito de equipe de verdade. E concordo com você. O Cuca foi o responsável pela vitória de sábado. Ele fez a modificação e mais, ele fez a modificação orientando a sua equipe a um novo esquema lá na frente que originou o segundo gol. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ele preparou, e o pessoal é muito obediente, né? A meninada obedece, que eu acho que foi até um dos problemas que ele teve no Cruzeiro. Sim. Eu acho que a equipe do Cruzeiro, naquele momento, na mão do Cuca, ela foi menos disciplinada do ponto de vista técnico, né? Do que a equipe do Atlético agora. E, além disso, essa coisa de formar a equipe e tal. Agora, eu pessoalmente não acho que o Cuca seja um grande treinador. Eu acho que ele está vivendo uma boa fase, eu acho que ele tem uma equipe entrosada, com muita vontade, muito disposta a obedecer às ordens técnicas, muito disciplinada, que ajuda muito. Agora, eu acho, e o Guilherme estava falando das mudanças que o Atlético pode sofrer para o próximo campeonato, eu acho que os times mineiros precisam pensar em técnicos um pouco melhores, de qualidade técnica e mais estáveis também, né? Que não desequilibram numa fase difícil, que aguentam um período, pressão, né? Uma pressão maior. Que é muito né? forte nessa. Porque em Minas é diferente de treinar time de Rio e São Paulo, né? Em Minas a pressão é muito maior, são só 3 times, a torcida
ela acompanha muito mais de perto, ela exige muito, e no momento onde os times mineiros jogam sem estágio. Sim. Então, é toda uma pressão, é um quadro que configura, que exige mais do técnico. Então, eu acho que os nomes têm que ser pensados, talvez, não sei se nem com mais critério, mas talvez com mais disponibilidade financeira, não, Guilherme? Isso é verdade. A gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer com Atlético, Cruzeiro e América no ano que vem, mas já com certeza o pessoal já tem que estar pensando aí na próxima temporada. Mas como eu disse, é um passo de cada vez. Primeiro garantir a permanência na Série A, porque daí vão vir mais incentivos, né? Eu digo em relação a dinheiro. A gente sabe que a Série B ela rende muito menos dinheiro para os clubes do que a Série A. Então, para planejar um campeonato é preciso saber onde se está pisando para depois conseguir caminhar normalmente. Agora a gente vai do Atlético para o América. Ontem, em Uberlândia, o América conseguiu uma grande vitória para cima do líder do campeonato, o Corinthians, por 2-1, em Uberlândia lotado, né? O pessoal lá do Triângulo Mineiro lotou o estádio, 40 mil torcedores do Corinthians lá, e o América foi lá e conseguiu desbancar o líder. Carla, o América ele tem um padrão de jogo, ele sempre até apresentou alguns bons jogos durante a competição. O que faltou para o América para ele não estar na situação que está hoje? Eu falo muito enquanto torcedora, né? Eu não acompanho como vocês, mas a impressão que eu tenho é que falta no América preparação física. Que é um time que começa a ganhar, e não foi um nem dois jogos que começou a ganhar, né? A gente começou ganhando, né? 7 ou 8 jogos que ele começou ganhando. Jogando bem, né? Relativamente bem, e deixa a vitória escapar assim, e você percebe também a queda de rendimento no segundo tempo. Né? Então, assim, você vê que o time cansa, né? O time cansa. A maior estrela do time não consegue jogar 90 minutos, o Fábio, né? Então, assim, aí precisa uma preparação técnica melhor, talvez, não sei, talvez nomes mais novos também, assim, não sei bem como é que está isso, talvez vocês possam falar melhor, mas, assim, não sei qual que é a média de idade, como é que está, mas, assim, a impressão que a gente tem é de um time acertadinho, como você diz, até animado, mas cansado no segundo tempo. E isso foi um diferencial nesse último jogo, né? Assim, conseguiu segurar o resultado. Surpreendentemente, né? A gente até começa o jogo da América, a gente vê o primeiro gol e fala assim, não vai ficar assim, né? Mas dessa vez ficou, né? Assim, teve a virada. Ele conseguiu teve o desempate. O desempate. O América conseguiu fazer o gol aos 42 minutos, uma cobrança de falta do Amaral. O Amaral conversou hoje mais cedo com um dos nossos jornalistas, e ele falou isso, que ele estava se sentindo confiante na hora de fazer aquela cobrança de falta. Mas o detalhe é que ele nunca tinha marcado gol, né, Guilherme? E ele pediu, né? Pediu para bater a falta. Né? É isso que tem no América, só falando já, antecipando um pouco do Cruzeiro, é que eu acho que falta no Cruzeiro. Né? A diferença, o pessoal fica comparando, o América é o time que está jogando o melhor futebol hoje entre os mineiros na Série A. Agora o Atlético está um pouco mais encorpado, está fazendo um jogo melhor, mas o América, até certo ponto, era sim a equipe que estava fazendo o melhor campeonato, mas não conseguia as vitórias. O que veio de forma muito boa diante do Corinthians, o líder, né? Como bem falou o Leandro, diante de um público de 40 mil pessoas, né? No Parque do Sabiá. Foi feliz o Amaral, garantiu 3 pontos para o América, mas que mesmo assim está numa situação muito delicada no campeonato. Também tem o dado aqui do América, de acordo com o Alexandre Siqueira, que coloca ainda o Coelho com 98% de chance de rebaixamento, o que é muita coisa, né? Na verdade, o América, para sair da segunda divisão ano que vem, precisa ganhar todas. E tem outro detalhe, mesmo se ele ganhar todas, ele pode chegar a 43 pontos. Ainda depende de outros resultados, porque outras equipes podem passar. Claro, obviamente, faltam 5 jogos, ele está atrás, então outras equipes podem ficar à frente dele. Então é uma situação praticamente irreversível. Eu não acredito que o América consiga essa garantia de permanência na Série A, porque para mim é pensar ano que vem, pensar numa nova estrutura, a Independência vai estar aí. Então, é colocar o pé no chão, passar o ano de centenário na segunda divisão e tentar fazer a festa no final do ano com retorno à Série A. E aí sim, com o time ajustado e para tentar
segurar essa permanência na Série A. Aproveitar essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que apesar ainda de não saber se vai realmente ficar na Série A, o que é bem difícil, para tentar elevar o moral dos jogadores. Acabar o campeonato, pelo menos com um número muito bom de vitórias, isso já é um bom começo para o ano que vem, né? Como você disse, tem o Independência aí voltando, terminando as obras, pode estar aí pronto para o Campeonato Mineiro, para as finais do Campeonato Mineiro. Então é muito interessante que o América consiga realmente bons resultados nessa reta final, para começar o 2012 um pouco mais animado. E algumas peças do elenco, se continuarem, podem fazer a diferença também no ano que vem. Só completando, eu Claro, acho Gabi. que a melhor jogada do América nesse final de semana foi a jogada financeira, né? Foi. A transferência do jogo para o triângulo, né? Foi uma jogada muito inteligente. É claro que estava jogando com uma torcida que não era assim favorável, mas isso também não é novidade para o América, né? Ele está acostumado a jogar, Esse tipo de né? situação. Não tem assim uma torcida assim tão grande também que pudesse, né, fazer a diferença. E ele acabou, né, levando uma bolada boa do ponto de vista financeiro. Eu acho que foi uma excelente jogada. Eu acho que os times têm que aprender a pensar nisso também, nessas possibilidades, ainda mais repetindo, né, nessa situação onde não tem Belo Horizonte, não tem estádio Belo Horizonte. Então, às vezes são alternativas muito inteligentes, né? E fazendo isso, eu acho que o América foi para o jogo assim, para o que deve né? Eu acho que o América agora está naquela fase assim, divirta-se. Franco né? atirador, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o até que vai agora. acontecer, E né? uma resposta também para os adversários diretos do Corinthians, que chegaram a mencionar que o América estava entregando o jogo para os paulistas, levando a partida para Uberlândia. Então, isso, de uma forma ou de outra, foi um cala-boca nos críticos, e os jogadores tiveram brio e souberam absorver esse tipo de crítica e levaram para dentro do campo e conseguiram um ótimo resultado. Para encerrar o assunto América, o América hoje tem 28 pontos, está um ponto atrás apenas do Avaí, que tem 29, e tem tudo aí para conseguir pelo menos não terminar esse campeonato na lanterna. Antes da gente falar do Cruzeiro, eu quero que os internautas vejam essas imagens que aconteceram ontem lá no aeroporto de Confins. É claro que incitar a violência não adianta de nada, mas o Cruzeiro está vendo uma pressão desesperadora. Ontem, no Engenhão, 5-1 para o Flamengo, depois de um domínio parcial no primeiro tempo, teve a chance de fazer o segundo gol com o Vitorino, que mandou a bola na trave, e depois disso só deu Flamengo, o Flamengo deitou, o Cruzeiro praticamente não esteve em campo logo após a cobrança de pênalti. Carla Krivt, o Cruzeiro hoje tem 34 pontos, ao lado do Atlético Paranaense, que também hoje é um degolado, e está atrás do Ceará com 35 pontos. Para você, o Cruzeiro vai conseguir escapar ou não? Não sei, não tenho essa certeza. Acho que nenhum cruzeirense hoje tem essa certeza. Acho que nem mesmo o time demonstra ter certeza, demonstra ter um objetivo muito claro. Eu percebo um desânimo muito, muito grande no Cruzeiro. Eu tenho a impressão que essa quarta vaga aí da turma do rebaixamento vai ser disputada entre Cruzeiro e Ceará. Né? Eu acho difícil de desconfigurar esse quadro que já está aí. Né? Acho que o América, como a gente estava falando, América, Avaí e mesmo o Atlético, né? Acho que pode ter algumas mudanças, mas não acredito que tenha assim, tantas mudanças. E acho que existe uma pequena possibilidade aí do Cruzeiro sair, mas vai estar disputando com o Ceará. E o próximo jogo é muito difícil, né, gente? Internacional, né? Então, assim, a gente já sai de uma pedreira para outra. Então, é muito complicado. O Internacional não vai jogar com seu astro, né? O Leandro Damião, hoje foi vetado pelo Dorival Júnior. E, Guilherme, eu tenho uma pergunta para você. A Maria das Graças aqui de Belo Horizonte pergunta: quais são as chances do Cruzeiro sair dessa situação? Olha, é bem complicado.
Vamos prever aqui um próximo desempenho do Cruzeiro. Imagina-se que ele consiga a vitória diante do Internacional. Mesmo conseguindo a vitória diante do Internacional, o que lhe garantiria os 3 pontos, o Cruzeiro teria que torcer contra os adversários que estão em cima, primeiramente o Ceará, que vai ter um duelo difícil, mas contra um Santos que já não aspira mais nada nesse Campeonato Brasileiro. Torcer também contra o Atlético e o Bahia, para que esses times não coloquem os pontos de corte mais altos. Então a situação é difícil. Falando sobre números, né, que eu trouxe aqui do Alexandre Siqueira, ele coloca o Cruzeiro com 66% de chances de ir à Série B. E o Ceará, o primeiro adversário dele lá, o 16º na tabela, o Cruzeiro é o 17º, tem 61% de chance. Então a briga, sim, vai ser acirrada nessas últimas rodadas. Tanto o Cruzeiro como o Ceará, que ainda vão fazer o confronto direto, tem chances de permanecer. E como a Carla disse, eu também acho que essa briga vai ficar entre os mineiros e os cearenses. Tem que lembrar também que o Cruzeiro pega o Ceará lá no Presidente Fora de Vargas, casa. um estádio acanhado, assim como a Arena do Jacaré. A vantagem do Cruzeiro, se existe uma vantagem do Cruzeiro nessa situação, é pegar Atlético Paranaense, Avaí e Ceará, sendo que Avaí e Ceará são fora de casa, e pega o Furacão aqui na Arena do Jacaré. E eu tenho outra pergunta para você, Carla, que é sobre o Montijo. Ontem a gente viu ele saiu machucado no início do segundo tempo, e o Beto Guerra, aqui de Belo Horizonte, pergunta: o Cruzeiro sem Montijo tem possibilidade de vencer o Internacional? O Montijo é muito importante para o time. E se percebe, deu para perceber no jogo de ontem que, além da importância dele como uma peça, né, como um jogador fundamental, eu acho que ele é importante para o time psicologicamente também. A saída dele trouxe um abatimento que não era só na bola, no futebol, que não dizia respeito só à bola. Trouxe um abatimento emocional, o time ficou assim meio, né, sem chão. A entrada do Roger, acho que não resolveu. O Roger, que tinha tudo para ser um dos líderes desse time, como o Montijo, né, exerce essa liderança. Eu acho que ele não consegue, ainda não conseguiu isso no Cruzeiro. Duvido até que vai conseguir, né? A gente nem sabe se a permanência dele, né, vai acontecer ou não, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho que foi uma perda muito grande para o Cruzeiro. Assim, o resultado do exame deve estar saindo hoje, amanhã, não é isso? Sim, deve sair, né, hoje um pouco mais tarde. Então, assim, vai depender muito desse resultado, né? Agora, a presença dele em campo é importante, não só do ponto de vista do esquema tático do Cruzeiro, que é todo em cima dele, né? É todo em cima dele, mas também do ponto de vista emocional e psicológico da galera que tem nele uma liderança, sem dúvida, né? O que me chamou a atenção nessa partida contra o Flamengo, essa fatídica partida para os cruzeirenses, né? Estão chorando ela até agora, é como o Cruzeiro conseguiu dominar o Flamengo nos 30 minutos iniciais e depois sucumbiu ao poderio dos cariocas. Teve a possibilidade de abrir um 3-0 com a bola do Farias no travessão, o pênalti desperdiçado pelo Vitorino. E depois o Cruzeiro praticamente entregou a partida. O Fábio, num lance bizonho, tocou a bola e o Thiago Neves colocou a bola dentro da rede. E uma crítica mesmo que a gente faz aqui é como o Cruzeiro não tem um personagem para chamar a responsabilidade do jogo. O próprio Montijo já fugiu a essa responsabilidade, que ele era o cobrador oficial de pênalti do clube e hoje já não faz mais isso. Quando a gente vê um zagueiro pegando uma bola para fazer uma cobrança, na atual situação do clube, que passa por um momento de desespero, é aí que você vê como que está a situação do Cruzeiro. Estavam em campo os dois atacantes, Farias e Anselmo Ramon, que os dois realmente poderiam ter chamado a responsabilidade. O Anselmo Ramon já tinha feito o primeiro gol, com certeza estava com o ânimo renovado. Então o Cruzeiro não tem esse personagem para chamar a responsabilidade, é o que falta hoje no elenco para tentar tirar o clube dessa situação. Sem querer fazer uma defesa ao Vitorino, eu sei que alguns cruzeirenses vão discordar comigo, mas contra a Gana, na Copa do Mundo, nas quartas de final, Ele fez um gol, né? Ele bateu um pênalti, por sinal, muito bem batido. E outro detalhe, na minha opinião, se você está ganhando, se você tem um placar favorável de 1-0, perde um pênalti, você não tem que desesperar. Com certeza. O placar é seu. Se o placar é seu,
continue jogando bola, mesmo com empate, continue jogando bola. A questão é que, é uma pergunta de um dos nossos internautas, deixa eu procurar aqui. Só enquanto você procura a pergunta aí, o Vitorino era um dos cobradores oficiais na Universidade do Chile. Mas mesmo assim, será que o Cruzeiro não tem um atacante que esteja apto a fazer essa cobrança de pênalti? Por exemplo, o Wellington Paulista, quando batia pênalti no Cruzeiro, tinha um bom retrospecto em relação a números de pênaltis. Eu não me lembro dele ter desperdiçado uma cobrança, mas hoje ele está no banco. Mas isso é a opção do Wagner Mancini, obviamente, que vai ter muito trabalho para escalar o Cruzeiro contra o Internacional, já que não tem o Anselmo Ramon, expulso infantilmente na partida contra o Flamengo, e o Charles, que levou o terceiro cartão amarelo. Aliás, você falou do entusiasmo que o Anselmo tinha na partida de ontem. Aliás, até demais, né? Foi um entusiasmo tão grande que levou, inclusive, à expulsão dele, não é isso? Numa jogada que eu acho que não tinha essa necessidade. E é o que mostra o total destempero do Cruzeiro na partida. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer para você, Guilherme. O Cruzeiro não está se sentindo despreparado na hora que precisa mandar no jogo? O psicológico do Cruzeiro, a gente vê que realmente está muito abalado. O time teve com a vitória na mão. Se abrisse um placar de 3-0, acredito eu que seria muito difícil o Flamengo reverter a situação. Mas deu mole, fez com que os jogadores do Flamengo adquirissem ânimo após perder o pênalti. Eles se abateram após a cobrança do Vitorino, que bateu no travessão. Aí um time que tem Thiago Neves, David e Ronaldinho Gaúcho, quando os três resolvem jogar, aconteceu o que todo mundo viu aí, 5-1, com direito a show do Gaúcho, show do Thiago Neves e também o David, que ao final da partida ainda fez o seguinte comentário: realmente eu voltei a fazer gols aqui no Flamengo e justamente em cima dos times pelos quais eu já joguei, né? Como fez gol no Cruzeiro, fez gol no Santos, fez gol no Corinthians e assim foi. E o gol dele de ontem estava completamente desmarcado, né? Exatamente. Essa desorganização do Cruzeiro impressiona. É uma coisa interessante, assim, até observei isso no Twitter, alguns torcedores tuitando, eles estavam dizendo o seguinte: como que os jogadores do Cruzeiro ficam longe um do outro, né? Como que o passe é complicado porque você não tem uma assistência mais próxima, né? E outra coisa, a saída de bola do Cruzeiro... é horrorosa. Né? Tá uma coisa assim... Ontem foi o exemplo máximo, né? O Fábio teve um erro, né, grotesco. Agora, independente disso, as saídas de bolas estão muito complicadas, né? Assim, o Cruzeiro perde a bola na saída de bola, né? Quer dizer, aquilo que deveria ser um fator favorável ao time está se revertendo o tempo todo contra o próprio time. O time está desorganizado, o time teve... E eu, sinceramente, não sei se vocês discordam, eu acho assim, perdeu o pênalti, foi lamentável, desequilibrou o time e tal, mas ainda que isso não tivesse acontecido, que o pênalti não tivesse sido marcado, ou que tivéssemos revertido aquele pênalti, né? Que o Cruzeiro tivesse revertido aquele pênalti, eu acho que o Cruzeiro não tinha ontem condições de manter um placar na frente do Flamengo. Eu acho que poderia não perder de goleada, eu acho que a perda do pênalti provocou um desequilíbrio psicológico e acabou, né, tomando uma goleada. Mas eu acho que dificilmente manteria um placar de 1-0, 2-0, dificilmente. Eu acho que a gente percebe no momento, né, que o jogo vai se prolongando, que o time se desestrutura, não consegue manter. E outra coisa, aí eu acho que assim, a gente também não pode menosprezar, o Vanderlei é um técnico que muda o time no intervalo para a vitória, né? Ele matou a única jogada que o Cruzeiro tinha, né? Aquela saída, né, do meio mais para a direita, não é isso que estava acontecendo? E só tinha aquilo, né? Assim. Ele sacou o Maldonado, colocou o Fierro, pronto. Pronto, resolveu. Né? Eu gostaria de citar também o nosso amigo Thiago Prata, repórter aqui do Impresso, do Jornal O Tempo. Ele foi muito feliz numa matéria que ele fez na quarta-feira, foi publicada na quarta-feira. E ele citou, né, os jogos em que o Cruzeiro falava que precisava marcar as peças-chave, como foi no caso do Botafogo, citou o Elkerson, o Louco Abreu, como foi no caso do Coritiba, com o Bill e o Marcos Aurélio. E na partida com o Flamengo, o Thiago repercutiu lá na Toca da Raposa justamente as três peças que foram fundamentais no Flamengo. Ou seja,
o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves e o David. Ele perguntou para o Wagner Mancini como é que o Wagner Mancini marcaria essas peças, sendo que tudo o que o Cruzeiro falava em marcar os destaques, nada dava certo. E mais uma vez não deu certo e o Flamengo saiu com os 3 pontos e deixou o Cruzeiro numa situação muito difícil nesse campeonato. E lembrando ontem, Guilherme, o Cruzeiro entrou com 3 zagueiros, 3 volantes. Em resumo, os únicos 3 jogadores do Cruzeiro que estavam propícios a chegar à frente eram Montijo, Farias e Anselmo Ramon. Você tinha 6 jogadores em campo que praticamente só defendiam. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A Carla falou muito bem sobre a saída de bola do Cruzeiro. Para vocês, qual o jogador que mais está fazendo falta ao clube em relação ao primeiro semestre? Na minha opinião, é o Henrique. O Henrique fazia essa transição de maneira brilhante no Cruzeiro. Para você, Carla? Eu acho que o Henrique faz muita falta. Agora, eu confesso que eu esperava que a volta do Fabrício mudasse um pouco agora a estrutura, né? Bom, pelo menos ontem isso não aconteceu. Né? Mas eu acho que o Cruzeiro precisa de um meio-campo fortalecido. Ele, sem dúvida, precisa. O Cruzeiro é um time quebrado em campo, a gente vê isso. Quando eu digo quebrado, né, não é no aspecto físico, porque os jogadores até aguentam, né? Mas o problema é que não tem laterais, o time joga na base de improvisações na direita, já chegou inclusive a colocar um zagueiro ali, o Léo, na partida contra o Flamengo utilizou ali o Marquinhos Paraná. Então, ou seja, um time como o Cruzeiro, que gosta de jogar bem pelos lados, precisa justamente de uma peça, que foi o Henrique até o fim do primeiro semestre, que ele fazia muito bem essa transição do meio-campo para o ataque, carregando bola, chegava perto, arriscava para gol, mas o Cruzeiro também não tem jogado pelas alas, não tem laterais, e isso influencia muito. Quando teve Jonathan jogando muito bem e o Diego Renan numa fase muito boa também, o Cruzeiro chegou a impressionar o Brasil inteiro, né? E agora, sem essas 2 peças, fica muito difícil, inclusive, dizer e afirmar que será possível uma permanência na Série A do Brasileiro. Para encerrar o programa, só quero fazer uma pergunta aqui, uma pergunta para você, Carla. O Leandro Augusto aqui de Contagem, primeiro ele parabeniza a gente pelo programa, muito obrigado, Leandro. E ele pergunta uma coisa que eu não tinha pensado antes. Ele faz a pergunta, Montijo simulou a contusão? Eu não acredito. Eu acho o Montijo um jogador corajoso, que em outros momentos chamou a responsabilidade para si, e eu acho que ele não faria isso. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, o cara sofreu uma pressão danada, o cara era a única alternativa o tempo todo do Cruzeiro, correu muito. Aliás, a gente estava falando desse esquema, né, ou dessa falta de esquema do Cruzeiro. Quando você tem um cara lá na frente, 1 ou 2, que tem condição de furar uma defesa, né, de se postar bem na frente, de ameaçar o outro time. Quando a gente teve isso no Cruzeiro, o Montijo, ele fazia meio que esse elo, ele voltava para buscar a bola e para servir na frente, né? Mas agora ele é o cara da frente, ele é o único cara que está na frente, porque, assim, ontem o Anselmo fez um gol e tal, mas a gente sabe que isso não tem acontecido, né? Os caras da frente não estão fazendo o papel que lhe é devido. Então, assim, acontece que agora o Montijo está isolado lá, entendeu? Não tem mais essa ligação. Mas durante um período grande, ele fez esse elo, né? Ele buscava, ele tinha para que lançar. Quando ele joga com o Roger, nos poucos jogos, ele jogou alguns jogos com o Roger, isso funcionou um pouquinho, né? Mas o esquema hoje é outro. Agora, eu não acho que ele simulou, eu acho que ele é um cara que chama para si, acho que ele é um cara corajoso, eu acho que ele já estava, né? Esse tipo de problema acontece quando já há um esforço físico, né? Durante um tempo, né? E fica difícil mesmo acumular funções, porque com um ataque inoperante, como é o do Cruzeiro, apesar do gol do Anselmo Ramon, que foi uma cópia praticamente contra o Atlético Goianiense, a gente vê que o Cruzeiro é um time que não tem um repertório de jogadas. É a única jogada ensaiada. É a única jogada ensaiada do Cruzeiro, que daqui a pouco já não vai ser mais jogada ensaiada, né? Está sendo jogada praticamente a jogada do clube. Então, o que acontece? Sem um ataque que é efetivamente bom, Anselmo Ramon, apesar de ter 8 gols no campeonato, Farias não correspondem à altura, o Montijo fica sobrecarregado. Ele tem que fazer a armação e ainda aparecer para fazer os gols. Não é à toa que ele é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 12 gols. Eu queria fazer uma observação, eu acho muito injusto nesse momento difícil que o Cruzeiro passa, ficar buscando culpados e achar nas melhores peças do time os culpados.
Porque teve erro ontem do Fábio? Teve erro, um erro grotesco, como eu já disse aqui. Mas Fábio é um jogador muito importante para o Cruzeiro. Ele foi responsável por muito das vitórias, das glórias que o Cruzeiro teve nesses últimos tempos, né? É um cara disciplinado, um cara dedicado. Eu acho assim, injusto vou colocar agora a culpa no Fábio ou no Montijo. Eu acho que são duas peças muito importantes. Talvez sejam os dois melhores jogadores do Cruzeiro Os no mais momento, valorizados, com certeza, né? são. Culpá-los, quer dizer, eu acho que o que acontece agora é o seguinte: a gente tem um time que eu acho que é medíocre e tem 2 estrelas. Aí a culpa são das 2 estrelas. Quer dizer, acho que isso tem que ser repensado. Com certeza. Não dá para colocar a culpa só nas costas de 2 pessoas, sendo que é um grupo que colocou o Cruzeiro nessa situação e que hoje tem a responsabilidade de tirar o clube dessa crise que está. Gostaria só de fazer mais um comentário, né? A gente conversou agora à tarde com o Gilvan de Pinho Tavares, que é o futuro presidente do Cruzeiro, mas que já exerce esse cargo na ausência do Zezé Perrella. Ele confirmou que tem o interesse de tirar o Cruzeiro essa semana de Belo Horizonte, justamente por conta desses atos hostis da torcida, que foi receber o time com pipocas no aeroporto, com gritos de vai morrer, vai morrer. Na minha opinião, como o Leandro bem disse, incitar a violência não leva ninguém a nada. A gente sabe que o cruzeirense está nervoso, há muito tempo que não via um clube tão desestruturado, tão bagunçado como está nessa temporada. Então é um fato, querendo ou não, novo para eles, mas tem que colocar os pés no chão. A gente está lidando com seres humanos e não vai fazer uma brutalidade por conta de futebol. Futebol mexe com o público, mexe, mas não pode levar ninguém a um agredir o outro. É esse o recado que a gente deixa aqui para ambas as torcidas. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a participação do Guilherme Guimarães. Obrigado, Guilherme. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu agradeço mais uma vez em poder participar e conto também com a participação do torcedor sempre aqui no Esporte.com, que é um programa feito exclusivamente para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Carla. Gostei muito da sua participação aqui. Eu que agradeço. Espero que o pessoal me perdoe. Eu não sou uma analista de futebol, mas sou uma torcedora e gosto muito de futebol. E repetindo aqui o Guilherme, violência nunca, né? Eu sou da área da política e digo que a melhor resposta que um cidadão pode dar é a urna. E isso vale também para o futebol. A melhor resposta que a gente pode dar, que o torcedor pode dar, é ou a presença ou a ausência no campo. É a eleição ou a derrubada de uma diretoria. Agora, violência nunca. Eu acho que a resposta ela tem que ser política e ela tem que ser cidadã. Então, violência jamais. Obrigado a todos os internautas que participaram aqui conosco. Até segunda.